Prefácio. Inicia esse prefácio com uma pergunta. Se fosse um filho, qual seria o tempo dessa gestação? A resposta é, antes de tudo, uma reflexão. Esse livro nasce de um processo custoso, onde alguns ou algumas, seus autores e autoras testemunharam, ou até mesmo protagonizaram a gestação. Podemos dizer que a gestação teve um marco, o ano de 2019, quando a realização de um evento mobilizou um grupo de docentes e discentes do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UF, de Niterói, determinados a discutir o que representava a data 13 de maio na atualidade. Surge com esse movimento o primeiro abolição ao contrapelo, ocorrido em 14 de maio ou 13+1, como nos referimos à continuidade do movimento, no auditório Milton Santos e GEL. Tenho como motivação criar a ambiência possível para a concretização de um processo repensado por anos na unidade e a implementação de uma política de reparação da exclusão social imputada, sobretudo, às negros e negras do pós-GEL. Na sequência, a coordenação do pós-GEL, em colaboração com a ENUF, Encontros de Professores e Professoras Negros e Negras, ativistas e militantes antirracistas da UF, organizou em 20 de agosto o primeiro simpósio Autonomia Universitária e Cotas, realizado em 20 de agosto de 2019, no auditório Milton Santos e GEL, tecendo um diálogo sobre a necessidade de se criar uma instância central para a implementação, monitoramento e avaliação das cotas, afirmativas e das políticas de inclusão dessa feita no âmbito da universidade. Esse evento visou principalmente a concretização de uma cultura institucional de promoção da igualdade e da defesa dos direitos humanos pela Universidade Federal Fluminense, UF. Após debate com a pró-reitoria de graduação, professora Alexandra Anastácio, pró-reitora da pós-graduação, professora Andréa Lattiger, professor José Jorge de Carvalho, UNB, professor André Lázaro, UERJ e plenária, chegou-se à conclusão que as cotas enquanto estratégia de diversidade e inclusão são irreversíveis na UF, bem como precisam ser garantidas, ampliadas e estendidas a outros grupos identitários, além da população negra. B. É necessário revisar o mecanismo de seleção dos cotistas no acesso à universidade, em razão de ser injusto, seletivo por classe e por excluir ao longo do processo. C. Existem processos institucionais que perpetuam e mantêm o racismo. Devemos desconstituir tais processos e outras ideologias opressivas, discriminatórias, misoginia, sexismo, xenofobia, etc. Em 6 de setembro de 2019, o 13º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, UNAMPEG, um grupo de geógrafos e geógrafas negros e negras, docentes e discentes, em reunião com 60 participantes provenientes de 20 instituições de ensino superior, abrangendo as 5 regiões brasileiras, anunciou aos seus pares, através de uma carta por uma geografia negra, seu posicionamento reivindicando condições e recursos de estudo e pesquisa das temáticas étnicas, raciais e africana, seja em equipes diversas, étnica e racialmente, ou em grupos negros, ter nos cursos de ensino básico, técnico, tecnológico, de graduação e pós-graduação, a possibilidade de estudar essas temáticas na perspectiva da autoria negra da geografia e áreas afins, reconhecer o estatuto epistemológico de um conjunto de saberes e conhecimentos negros, inclusive aqueles produzidos por mestres ou mestras dos saberes e da militância, por ter perspectivas no horizonte das políticas de ação afirmativa, a implementação de cotas étnico-raciais e o aumento do número de geógrafos e geógrafas negros como docente do ensino superior. A convergência desse evento no ano de 2019 fertilizou o solo para a materialização do movimento de docentes, discentes da graduação e da pós-graduação, além de egressos do curso de graduação e do programa de política de ação afirmativa no pós-GEUF. A Carta pelas Cotas foi entregue e lida em reunião ordinária ao colegiado em 9 de outubro de 2019. Essa estratégia pavimentou o caminho com a criação de uma comissão pelas cotas composta pelos discentes Bruno de Lima Alves, mestrando de 2019, Gabriel Ramagnosi Fortunato de Freitas Monteiro, doutorando em 2018, Janaína Conceição da Silva, mestranda de 2018, e aos e hoje docentes Amélia Cristina Alves Bezerra, Jorge Luiz Barbosa
e Rita de Cássia Martins Montezuma. A comissão tinha como missão a criação de uma proposta de política de ação afirmativa no programa de pós-graduação da Geografia da UF e realização de um seminário onde dados, legislações, normas, biografias e argumentos seriam apresentados com vistas a potencializar a implementação das cotas, ao mesmo tempo que objetivava subsidiar o letramento político necessário à minimização de conflitos já previstos e aguardados. O resultado do trabalho da comissão foi apresentado no Seminário de Implementação de Cotas no Pós-GEO-UF, realizado em 28 de novembro de 2019, o qual contou com a presença de especialistas e pesquisadores em políticas de ação afirmativa e de gestores da universidade. A partir do material apresentado, a comissão se respaldou para a formulação da proposta de políticas de cotas no programa com a ementa, que normaliza a reserva de vagas de ação afirmativa do programa de pós-graduação em Geografia da UF para candidatos optantes, autodeclaradas, negros e negras, pretos e pretas, pardos e pardas, porém, ampliando e estendendo a indígenas, transexuais, travestis ou transgêneros, ou com deficiências, transtorno do espectro de autismo ou altas habilidades, reservando o percentual geral de 25% das vagas aprovadas em 11 de dezembro de 2019, com 17 votos, dos quais 3 foram dados por representantes discentes. Se em um contexto próximo aqui apresentado revela-se muito das lutas empreendidas na gestão desse livro, em um contexto mais amplo, pode-se afirmar que a gestão foi planejada ao longo de pelo menos 20 anos do pós-GEO, onde a inconformidade e a inquietude de alguns e algumas docentes e vários as discentes foram geradas pelas ausências. Ausência de representatividade negra no corpo docente, de autores e autoras negros, de um corpo discente proporcionalmente mais negro, assim como de epistemologias que satisfazem e contemplazem o lícito desejo de negros e negras poderem ser sujeitos e sujeitas nas geografias desenvolvidas no programa e, por fim, a escassa presença negra no corpo discente. Como as ausências têm sido a tônica da realidade do programa, parafraseando Boaventura de Souza Santos, podemos dizer que estamos distante da geografia das ausências, onde o racismo epistêmico é evidenciado em todo o processo de formação e estrutura, incluindo as disciplinas, uma vez que, embora o pós-GEO tenha uma notável produção sobre temática negra e de algum ponto sociopolítico minoritário como indígenas, quilombolas, favelas, dentre outros, sua referência parte majoritariamente de um arcabouço epistêmico branco, com uma perspectiva igualmente branca, assim como heterocisnormativa e masculina. É nesse contexto que surgem geografias negras, fruto de uma articulação e militância acadêmica forjada no combate ao racismo acadêmico, intelectual, epistêmico presente nas universidades brasileiras. Não obstante, nas instâncias de formação e gestão da UF, que é refletida em todos os seus segmentos, da graduação à pós-graduação. O livro Geografias Negras resulta da disciplina emblemática intitulada Geografias Negras, criada pela professora Ana Cláudia Carvalho Giordiano, como tentativa bem-sucedida de corroborar para o preenchimento da lacuna histórica que não é apenas evidenciada no pós-GEO, mas que é nesse tardiamente compensada. Surge a partir das parcerias como docentes negras e negros fundamentais colaboradores. Professor Daniel Rosa, Departamento de Geografia da UF, professor Denilson Oliveira, PPG, GEL, UERJ, FFP, professora Geni F. Guimarães, docente EBTT, Ensino Básico, Técnico e Tecnólogo de Geografia no Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, CETUR/UFRRJ, ministrado no segundo semestre de 2020. A disciplina teve o total de 25 inscritos, dos quais 17 discentes externos vinculados a programas de várias regiões brasileiras, UFRRJ, UFU, UEPG, UFRJ e UNB. As contribuições presentes nesse livro ecoam como vozes libertas do silenciamento da geografia brasileira. A escolha por direcionar seu conteúdo para as escolas destaca a relevância de unir a luta antirracista e o combate às desigualdades e injustiças,
com base nas diferenças ao processo formativo em sua totalidade. A educação básica é alçada à sua condição de pilar na construção formal de sujeitos e sujeitas que conformam a sociedade e que, por essa razão, se vincula a esforços de luta antirracista na universidade. A pluralidade dos textos e diversidade de linguagens propostas, a inversão de perspectiva da microterritorialidade como central, na lógica de ser e estar no mundo, acionam geografias que inovam e potencializam uma geografia transgressora para a superação dos silenciamentos, apagamentos e valorização de grupos subalternalizados, promovendo uma riqueza epistêmica necessária ao impulsionamento e renovação do programa e, por conseguinte, na Universidade de Ciências Brasileiras. Prefaciar esse livro requereu o resgate da história de algumas de muitas lutas que nos permitiram chegar até aqui. É um imperativo para estimular outros movimentos múltiplos e contínuos por uma geografia de mais possibilidades, das ausências às emergências e emancipações. Geografias mais plurais, inclusivas e libertadoras. Rita de Cássia Martins Montezuma, 16 de agosto de 2021, dia de Obaluaê, Atotô.